Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um episódio do Livro dos Médiuns. Já deixa seu like, seu comentário, tá? E já se inscreva no canal, tá? Hoje falaremos no capítulo 5º, né? Estamos no capítulo 5º, falaremos do fenômeno de transporte, tá? Para quem não sabe, estamos vendo sobre as manifestações físicas, né? E hoje, especificamente, falaremos do fenômeno de transporte, tá? Então já pega seu livro, se você quer acompanhar a leitura, e vamos lá. Galera, começando no item 96, tá? Fenômeno de transporte. Ele fala aqui, ó. Esse fenômeno não difere daqueles que acabamos de falar, né? Ou seja, dos outros fenômenos que nós estávamos vendo até agora. Senão, pela intenção benévola do espírito que o produz, pela natureza dos objetos, quase sempre graciosos, e pela maneira suave e algumas vezes delicada com que são transportados. Consiste no transporte espontâneo de objetos que não existem no lugar onde se está. São, na maior parte das vezes, flores, algumas vezes frutas, doces e joias. Então, aqui ele já está falando que o fenômeno de transporte, tá, ele não é comum, tá? A gente vai falar isso mais pra frente, ele não é comum, ele é bem raro, tá? E o espírito que produz ele consiste de levar, né, de utilizar desse fenômeno pela natureza dos objetos quase sempre graciosos. Então, ele não vai levar algo grande, por exemplo, transportar um sofá. Não. Normalmente, ele vai transportar flores, frutas, doces, joias, né? Coisas assim mais delicadas, menores, né? E consiste em, por exemplo, a flor tá aqui e ele vai trazer a flor pra cá, né? Vamos dizer assim. Aí no item 97, ele fala assim, ó, digamos desde logo que esse fenômeno é um dos mais que se prestam à imitação e por conseguinte é necessário manter-se em guarda contra a trapaça. Então ele tá falando aqui que é um dos fenômenos que mais as pessoas gostam de fazer imitações, gostam de, né, utilizar esse fenômeno para poder manipular as pessoas, para poder, né, fazer com que as pessoas acreditem em algo que é manipulado, em algo que é falso, que não é real. Então a gente tem que ficar muito atentos a esse tipo de fenômeno, para que a gente não seja manipulado, né, e nem enganado. Bom, agora aqui, gente, a gente vai ver um espírito falando sobre esse fenômeno de transporte, tá? Aqui, ó. A teoria do fenômeno de transporte e das manifestações físicas em geral se acha resumida de maneira notável na dissertação seguinte de um espírito do qual todas as comunicações têm um selo incontestável de profundidade e de lógica. No curso desta obra se acharam muitas. Esse espírito se fez conhecer pelo nome de Erasto, tá? Discípulo de São Paulo e como espírito protetor do médium que lhe serviu de intérprete. Então a gente vai ver, né, as palavras deste espírito Erasto, tá? Que traz aí bastante profundidade e lógica nas explicações sobre, né, esse fenômeno físico, tá? Então olha só que legal. É indispensável para obter fenômenos dessa ordem ter consigo médiums que chamarei de sensitivos, quer dizer, dotados no mais alto grau de faculdades mediúnicas, de expansão e de penetrabilidade, porque o sistema nervoso desses médiums, facilmente excitável, lhes permite, por meio de certas vibrações, projetar em volta deles com profusão sem fluido animalizado. Então, é necessário que tenha esses médiums para poder fazer essa manifestação, esse fenômeno de transporte, tá? Esses médiums que têm essa energia, né, que tem esse fluido deles próprio, né, que emanam e aí junto com o fluido do espírito, né, conseguem fazer essa manifestação, tá? Então, precisa ter, gente. Igual aos outros, esse também precisa. E esse ainda mais, tá? Ele enfatiza muito bem isso no texto, tá? E é engraçado que ele fala, o sistema nervoso desses médios são diferentes, né? Então, tem ali alguma coisa ou outra, né, que diferencia do, por exemplo, eu, que não sou médium de efeito físico, para esses médiums. Eles têm uma energia diferenciada, que conseguem produzir, ó, por meio de certas vibrações, eles conseguem produzir, né, projetar em volta deles uma profusão sem fluido animalizado, tá? E aí ele pega e fala isso aqui, ó. Seu sistema nervoso,
quase inteiramente desprovido do envoltório refratário que isola esse sistema na maioria dos encarnados, os torna propícios ao desenvolvimento desses diversos fenômenos. Então, de fato, ele tem esse sistema, né, nervoso diferenciado, não é igual, por exemplo, o meu, que eu não sou médium de efeito físico, né? Então, ele fala aqui, ó, quase desprovido do envoltório refratário, e aí que isola esse sistema na maioria dos encarnados. Então, a maioria dos encarnados não tem isso, e esses médiuns eles têm, e faz com que torne-se propício ao desenvolvimento desses diversos fenômenos, tá? Por isso que a gente vê, galera, que não é comum, tá? É um fenômeno raro, não é um fenômeno que acontece toda hora, todo lugar, não. Né? Com mais razão, se obterão esses resultados se, em lugar de um médium, se contar com a ajuda de vários igualmente bem dotados. Então, se tiver mais médiums, por exemplo, ó, com mais razão, se obterão esses resultados se em um lugar de um médium se contar com a ajuda de vários igualmente bem dotados. Então, se tem 2, 3 médiums de efeitos físicos, essa manifestação de transporte, esse fenômeno de transporte, vai ser muito mais bem realizado, né? Vai conseguir que aconteça com muito mais facilidade, com muito mais tranquilidade em tudo que eles forem fazer, tá? O espírito não pode operar senão por meio de um único aparelho mediúnico. Quer dizer que muitos médiums não podem concorrer simultaneamente para a produção do mesmo fenômeno. Então, o espírito utiliza de um médium ali que tenha essas faculdades ditas para poder realizar este fenômeno. Se tiver mais, por exemplo, se tiver 2 médiums de efeito físico, cada espírito utiliza de um para realizar o que eles querem que seja realizado, tá? Então, olha só, maior concentração e, ao mesmo tempo, uma maior difusão de certos fluidos que não podem ser obtidos senão dos médiums mais bem dotados, aqueles cujo aparelho eletromediânico é bem mais condicionado. Então, aqui ele não está falando de faculdades morais, não é os médiuns mais bem dotados moralmente. Não necessariamente. É os mais bem dotados desta energia, desta mediunidade, dessa faculdade mediúnica, que é a manifestação de efeito físico, tá? Então, o médium que tem mais essa energia, que tem mais esse fluido, que consegue mais produzir através das vibrações que nós vimos agora há pouco, essa energia, né, esse fluido, eles conseguem fazer o fenômeno de transporte, tá? Então, é necessário. É necessário que entre o espírito e o médium exista certa afinidade, uma certa analogia, em uma palavra, uma certa semelhante que permite a parte expansível do fluido perispirítico do encarnado de se misturar, de se unir, de se combinar com o do espírito, que quer fazer um transporte. Então, tem que ter essa afinidade, tá? Entre o médium e entre o espírito, para que a energia do médium consiga ali se misturar com a energia do espírito, o fluido que o médium emana com o fluido que o espírito vai usar, e assim consiga fazer com que uma coisa se transporte para outro lugar, né? Galera, e transportar não é você pegar isso aqui, né, pegar uma caneta e transportá-la assim. O fenômeno de transporte, ele é pegar essa coisa, sumir, desintegrar e ressurgir, tá? Então, é isso que acontece. Por que essa união, essa fusão? É porque para a produção desse fenômeno é necessário que as propriedades essenciais do espírito agente sejam aumentadas com alguma das do mediunizado. É que o fluido vital é indispensável à produção de todos os fenômenos mediúnicos. Então tá, uma coisa a gente tá certa, o fluido vital, ele é indispensável à produção de todos os fenômenos mediúnicos. Então, todos os fenômenos mediúnicos têm fluido vital, tá? E essa fusão é necessária porque para a produção desse fenômeno é necessário que as propriedades, né, essenciais do espírito agente, ou seja, do espírito que está ali utilizado do médium, sejam aumentadas com alguma das duas mediunizadas. Então, por isso que precisa ter médiums mais bem dotados, né, que tenham mais essa faculdade da mediúnica, que é a da manifestação física,
tá? Que para poder ter essa energia aí para ser utilizada. Fatos de transporte são múltiplos, complexos, exigem um concurso de circunstâncias especiais. Então, gente, esse fenômeno de transporte, ele não é comum, tá? Ele não é fácil, tá? Muito claro, ele deixa claro isso durante o texto todo, tá? São complexos, exigem concursos de circunstâncias especiais. Não podem se operar senão por um único espírito e um único médium. E precisam, fora das necessidades da tangibilidade, uma combinação toda particular. Então é algo, gente, muito específico que tem que ter entre o médium e o espírito, tá? Um único médium e um único espírito para poder conseguir fazer isso, para isolar, ó, e tornar invisíveis os objetos ou os objetos que serão transportados. Então, para poder fazer todo esse fenômeno de transporte, gente, é complicado, não é fácil. Consequentemente, com isso, não é comum. Inclusive, aqui, ó, para resumir, se os fatos de tangibilidade são frequentes, mas os de transporte são muito raros, porque aí as condições são muito difíceis. Então, né, como, ao contrário do que a gente estava vendo até então, das manifestações físicas, né, que eram mais comuns, de espíritos quebrando janela, espíritos arremessando objetos, ou espíritos fazendo barulhos, né, movendo mesas. Já o fenômeno de transporte, que é muito mais complicado, ele é muito mais complexo, tá? Ó, esses fenômenos são duplamente difíceis em público. Se você acha que já é difícil esse fenômeno acontecer na sua casa, tá? Sem ninguém tá lá pra ver, imagina em público. É muito mais difícil que isso aconteça, tá? E uma coisa muito importante, quem quer ver que isso, né, quer que isso aconteça só por curiosidade, dificilmente acontece, tá? Muito raro. É a pessoa que quer aprender, a pessoa que está lá disposta a aprender com esse fenômeno, é mais comum que aconteça, tá? Esses fenômenos, ao contrário, se produzem quase sempre em particular, igual eu acabei de tinha falado, espontaneamente, a maior parte das vezes, sem o médium saber e sem premeditação, dando-se raramente quando estes estão prevenidos. Então, na maioria das vezes, o médium nem sabe o que vai acontecer, e aí o espírito vai lá e faz. Normalmente, né, para que o médium possa ver, possa estudar, possa aprender, né, de uma forma de estudo, uma forma de aprender, e não daquela forma, assim, o espírito ele não vai fazer para o médium que é curioso. Ao contrário de que nos fenômenos de manifestações, às vezes é comum as pessoas irem para ver acontecer alguma coisa, né? As pessoas iam para ver as mesas girantes, e aí as mesas giravam. O fenômeno de transporte não, ele não é assim. Ele não é algo que vai acontecer para matar a sua curiosidade, a sua vontade de ver. Não, ele é em momentos raros, específicos, normalmente quando o médium está desprevenido, tá? E aí, ó, mais uma coisa. Lembre-se, espíritas, que se é absurdo rejeitar sistematicamente todos os fenômenos de além-túmulo. Também não é sábio acertar todos cegamente. Então aqui ele está falando mais sobre a questão da gente ter cuidado com o que a gente acredita ser verdade e o que a gente fala que é verdade em relação a fenômenos de manifestações físicas, tá? Desde fenômeno de transporte a uma manifestação física, um arremesso de objetos, enfim. Então, assim, não devemos negar tudo, mas antes da gente, né, pensar que é um espírito, temos que ver se não teve nenhuma causa natural, né? O vento bateu e fechou a porta, né? Ou aconteceu alguma coisa, o cachorro passou e a porta fechou, antes de pensar que é um espírito, né? Sejam racionais, mas coerentes, né? Analisem. Se não tiver nada que possa ter feito aquele barulho, que possa ter feito aquela manifestação física, pode ser sim um espírito, tá? Além disso, ele pega e fala aqui: fale ao coração, é por aí que farão as mais sérias conversões. Se crer ser útil para certas pessoas, agir com fatos materiais, apresente-lhes, ao menos em circunstâncias tais que não possam dar lugar a nenhuma falsa interpretação e, sobretudo, não se afastem das condições normais desse fenômeno. Então, sejam sinceros em relação à questão desses fenômenos, né? Se você quer ser útil, se você quer mostrar para a pessoa, né? Você quer fazer que a pessoa acredite no que acabou de acontecer, seja sincero, seja útil. Ó. Se querer ser útil para as pessoas, haja com fatos materiais, apresente, né? Mostre de forma racional, né?
Quanta coisa, gente, que eu não vejo, às vezes que eu tô no meu TikTok, eu tô no meu Instagram, das pessoas falando que eu estudo no livro dos médiuns, que eu estudo no livro dos espíritos, que eu conseguiria dar uma explicação lógica para aquilo que aconteceu com aquela pessoa, através dos estudos que estamos fazendo aqui, né? Então, assim, se você quer ser útil, né, mostre fatos materiais, apresente ao menos em circunstâncias tais que não possam lugar nenhuma falsa interpretação, né? Mostra ali, tá aqui no livro dos espíritos, que esse fenômeno acontece assim, assim, assado, de tal forma, né? E para que a pessoa possa compreender, né? Possa entender. E, sobretudo, não se afastem das condições normais desse fenômeno. Mais uma vez ele fala aqui, lembre-se sempre de analisar para ver se não tem nenhuma coisa natural, né, que possa ter levado a acontecer o tal fenômeno. Porque às vezes é só um vento, é só o cachorro passando e aí fechou a porta, aí fez barulho, e aí a gente já pensa que é um espírito. Não, nem sempre, tá bom? Gente, então é isso, tá? Ficamos por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Deixem o like, o comentário e até semana que vem.